Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver uma questão da prova de física do vestibular seriado da UPE. Processo de ingresso 2020, terceira fase. O SSA 3. Porém, antes de ler o enunciado da questão, eu queria te fazer aquele velho pedido. Já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva, compartilhe o nosso canal com os amigos. Se gostar da aula, deixe o seu like, ative as notificações, porque quando eu postar uma aula bacana, você é notificado, pode se organizar para assistir a aula e fazer o estudo do tema. Combinado? Muito bem, vamos lá, vamos ler o enunciado da questão. Um bloco de massa 1 kg pode deslizar ao longo de uma superfície horizontal cujos coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a superfície são, respectivamente, 0,5 e 0,3, conforme a figura ao lado. Tá. O bloco está conectado a uma barra delgada de comprimento L e de densidade linear de massa uniforme igual a 250 gramas por metro. Então, para que o bloco de massa M não deslize, o maior comprimento da barra delgada deve ser de quanto? Pessoal, vamos por etapas. Olha só, aqui em cima. Embora o conteúdo de força de atrito seja oficial do seriado 1, ele faz parte aí da resolução da prova. Vamos conversar um pouquinho sobre a força de atrito? É assim, a força de atrito, quando o corpo não escorrega, quando ele não desliza, quando não derrapa, ela se chama força de atrito estática. Quando o corpo está escorregando, é força de atrito dinâmica ou cinética. Agora, a força de atrito estática ela é variável. Ela vai de 0 até um valor máximo, que se chama, o nome mais óbvio possível, força de atrito estática máxima. Como eu sei se essa força de atrito está atuando? Quando o corpo está na iminência de escorregar. Se o corpo está prestes a escorregar, aí sim a força de atrito se classifica como força de atrito estática máxima e dessa forma pode ser calculado como o módulo da força de atrito estática máxima, o coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal. Nesse caso, eu não vou precisar da força de atrito cinética ou dinâmica, porque ele não vai escorregar, certo? Mas a força de atrito estática máxima vai fazer parte da resolução, relembrando então que essa força de atrito estática máxima só atua quando o corpo está na iminência de escorregar e o seu módulo é encontrado como o coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal, certo? Foco na lousa, vamos para a resolução. Vamos lá. Como ele não tem interesse na tração nesse fio aqui, pessoal, ó, como não te pediu a tração, eu vou imaginar esses dois corpos como se fosse um corpo só, certo? Deixe-me ver uma coisa. Você quer ampliar um pouquinho essa figura? Vamos. Para você se sentir mais à vontade na análise dessas forças, então eu vou copiar um pedaço aqui, tá? E vou colocar maior aqui para gente, certo? Porque aí você vai visualizar com mais nitidez o que está acontecendo. Pronto, vou colocar aqui assim, você vai ficar mais à vontade. Aqui embaixo para você ficar mais à vontade ainda, certo? Quais são as forças que atuam então? Vou imaginar os dois como um corpo só. Eu tenho o peso do corpo que está pendurado, ok? Peso desse corpo, vamos chamar de esse corpo de 1. O peso do corpo que está apoiado, 2, certo? Você também pode chamar de bloco e haste ou barra. Eu preferi chamar de 1 e 2. O que mais? A normal no corpo 2, como sempre, perpendicular ao apoio. A tendência de movimento desse bloco é para a direita, então a força de atrito, lembra? Ela tem um sentido que é de se opor à tendência do movimento, como ele não escorrega, por enquanto é estática, certo? Por enquanto é força de atrito estática, ainda não classifiquei como máxima, tá? Calma aí, vamos devagarzinho. Então, essas são as forças que atuam nesse sistema. Mais uma vez, eu estou imaginando os dois corpos como um só, então eu economizo forças porque eu não preciso falar da tração, não preciso falar das forças entre eles, é isso, certo? Agora, como eu quero repouso, a força resultante vai ser 0. E como é que eu posso analisar isso? Veja, eu sei que no bloco, que é o corpo que eu chamei de 2, a normal 2, equilíbrio peso 2, então em módulo essas forças são iguais. O módulo da normal 2 é igual ao peso 2, certo? E o que mais? Veja que como é um corpo só, essa força P1, peso da parte pendurada, que é a barra, em módulo tem que ser igual à força de atrito estática. Então, essa força
em módulo é igual a essa, isso vai garantir o equilíbrio. A força de atrito estática, calma que eu vou interpretar ainda, igual ao peso do corpo 1, certo? Agora, o peso do corpo 1 é a sua massa vezes a aceleração da gravidade. E como ele me deu a densidade linear desse corpo, eu posso representar a massa em função dessa densidade linear. Vem aqui, um pouquinho mais de espaço. A densidade linear é a massa pelo comprimento, então a massa é a densidade linear vezes o comprimento. Então volta, força de atrito estática, a massa do corpo vai ser a densidade linear vezes o comprimento, vezes agora a aceleração da gravidade. Só que eu quero maior comprimento para que o sistema não se movimente. Então eu quero esse comprimento máximo. A densidade linear não muda, a aceleração da gravidade também não. Então quais são as variáveis? O comprimento, que eu quero máximo, e do lado de cá o módulo da força de atrito estática, que como eu quero o comprimento máximo, eu preciso do módulo. Então, se esse módulo tem que ser máximo, como vai se chamar? Força de atrito estática máxima. O maior comprimento da barra vai deixar esse bloco na iminência de escorregar. É isso. Agora, a força de atrito estática máxima, e aí eu quero aparecer para você aqui, nem sempre a força de atrito é μ vezes a normal. A força de atrito só é coeficiente de atrito vezes a normal em duas situações. Quando está escorregando, e aí é força de atrito dinâmica ou cinética. Nesse caso, o módulo da força de atrito cinético ou dinâmica é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, que são sinônimos, vezes o módulo da normal. E quando está na iminência de escorregar, que é o caso dessa situação, porque se eu quero o comprimento máximo, o L máximo, eu preciso da maior força de atrito para não escorregar, então é a força de atrito estática máxima. E a força de atrito estática máxima em módulo é o coeficiente de atrito estático vezes o módulo da força normal. É isso que eu vou usar agora. Força de atrito estática máxima, coeficiente de atrito estático vezes a normal, como é no bloco, eu chamei de 2, igual a densidade, o comprimento máximo que você quer, vezes a aceleração da gravidade, certo? O coeficiente de atrito estático, daqui a pouco a gente substitui. A normal 2 equilibrou o peso 2, então é a massa do corpo 2 que ele te deu, que é o bloco, vezes G, a massa 2 vezes G, igual a densidade linear, o comprimento máximo vezes G. Aceleração da gravidade cai fora, ó. E agora vamos para os valores. O coeficiente de atrito é adimensional, não tem unidade, porque é a relação entre o módulo de duas forças, você se lembra disso. E ele está aqui, 0,5, certo? Então aqui é adimensional. Agora veja, se eu usar a massa em quilograma, veja que a densidade linear está em grama por metro. Vai ficar incompatível. Se eu quero achar o comprimento em metro, que são as possibilidades, o que eu vou fazer? É uma pequena mudança na unidade. Ao invés de usar a massa do bloco como 1 quilograma, eu vou usar 1000 gramas. Opa, peraí, agora vai. 1000 gramas. E aí fica certo. Por quê? Porque a massa aqui em grama, a densidade linear em grama por metro, e assim eu encontro o comprimento máximo em metro, certo? Então vai lá. Coeficiente de atrito estático, de novo, procura 0,5. 0,5. A massa do bloco, 1000 gramas. A densidade linear, vamos lá, 200 gramas, 250 gramas por metro. 250, e aqui está o comprimento máximo, que é o que eu quero. De novo, grama para massa, densidade linear em grama por metro, vou achar o comprimento em metro, certo? O comprimento máximo, então, que vai deixar o bloco na iminência de escorregar, 0,5 vezes 1000, 500, dividido por 250, o comprimento máximo dessa barra será de 2 metros, comprimento máximo 2 metros. Vamos ao gabarito, vamos procurar? Vai lá, 2 metros, isso se encontra na letra C. Portanto, a primeira questão da prova, gabarito, letra C. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço, o desejo de um excelente estudo
e até a nossa próxima aula.